Resolvi gravar para vocês a minha rotina diária fazendo homeschooling. Bom, sempre acordo querendo dormir mais, né? Mamãe, eu pintei. Não tem uma vez na minha vida que eu acorde descansada, é raríssimo, né? Ainda mais agora, pós-bebê, sei lá se eu ainda não tô com anemia, com essa cara, com essa olheira, parece, né? A Mia é sempre muito bem mimada, o nenê que recebe carinho, gente. Beijinho, beijinho, abracinho. A gente acorda sempre entre as 6 e as 7. Eu tento sempre ser breve no café da manhã, não perder muito tempo, porque pra mim o homeschooling rende muito mais quando ele começa no máximo às 9 da manhã, porque rapidinho já tem que parar pra fazer comida. Ajudante da mamãe que ajuda só de não se olhar, né, meu amor? Pra minha sorte, a Mia tem 2 horários de sono pela manhã, né? Isso obviamente muda de acordo com a semana, mas ultimamente ela tá tendo esse horário de sono e é um sono bem pesado, então tá me ajudando bastante a poder fazer o homeschooling com mais tranquilidade. Aqui em casa a gente preza muito a quantidade de água que a gente toma no dia, porque a água é saúde e muitas famílias, né, nem mesmo tomam água durante o dia, às vezes uma garrafa e olhe lá. Então, para nós aqui, a gente tem a nossa meta, a gente já calculou de acordo com o nosso peso, porque a gente sabe o quão importante para a saúde isso é. Esse é o quadro que eu tava usando antes de ganhar aquele quadro branco grandão, né? Ele é aquela tinta que a gente passa na parede e faz virar um quadro de giz. Eu deixo aqui no quadro os versos que eles têm que memorizar, né, ao longo da semana. Eu já deixo eles aqui desde segunda-feira. E eles têm um livrinho da lição sabatina, né, que eles trabalham na igreja. É uma lição cada semana, né? O Thor, agora dessa vez ele tá com papel, a versão dele, porque ele não conseguiu pegar o livrinho. Mas a gente sempre imprime a versão dele quando acontece isso. E aí o que acontece? Toda semana vai ser trabalhada alguma história da Bíblia. E a gente lê junto, a gente marca as partes, né, que são importantes, tanto na história quanto na própria Bíblia. Eles têm cada um a sua mochilinha, com a Bíblia, né, que eles levam pra a igreja e que eles também usam aqui em casa para guardar as coisinhas deles. E a gente, primeiro, antes, né, da aula normal, sempre a gente faz isso. A gente vai sentar, a gente vai ler a historinha. Eu faço normalmente segunda-feira a lição do Apolo e terça-feira a lição do Thor. Então nós todos estudamos a lição dos dois, né? E a gente lê junto a Bíblia e comenta sobre, né? Fazemos a nossa oração do dia também. E depois disso que a gente começa a aula normal. E a gente aproveita muito esse tempo que a Mia tá dormindo pra poder, né, adiantar o máximo que a gente pode. Principalmente desse momento aqui que eu quero que seja uma coisa que todos nós façamos juntos, né? Depois com a aula vai ter um momento em que eu vou dar aula pro Thor e o Apolo vai poder, né, ali ler um livro, brincar, enquanto eu tô dando uma atenção específica pro Thor. A princípio, um ano atrás, os dois faziam as aulas juntos, só que agora tá precisando que seja uma coisa mais individual, né? Porque o Thor já tá, né, finalizando a 3ª série e o Apolo finalizando a 1ª, então, né, agora tem os níveis de dificuldade mais diferentes. Antes os dois faziam tudo junto. Tá sendo melhor assim, individual, mas essa aula aqui tem que ser junto. O título da lição do Apolo é Sigam-me. Certo dia, um pescador chamado André conversou com Jesus. Ele tinha certeza de que Jesus era o Salvador de quem já tinha ouvido falar. André queria contar para alguém sobre a boa notícia. Então ele foi ao encontro de seu irmão Pedro, que também era pescador. Vou lá na Bíblia agora. Okay, the Superbook comes Vocês and vão we go abrir a inside. Bíblia em João 15, 14. João. Deus, muito obrigada por esse dia. Mais um dia em que a gente pode estar fazendo nosso homeschooling. Então, pessoal, essa aqui é a plataforma Acelos, tá? Que a gente usa para o homeschooling deles. Aqui tem as aulinhas. Dá para escolher outras opções, né? A gente fez as matérias em inglês, né? Que é o Language Arts, matemática, ciências, estudos sociais e coding. O Apolo tem mais ou menos essas mesmas coisas, né? Tem as mesmas coisas, mas ele também tem artes, né? Que ele gosta bastante. Aqui em Special Lessons é onde a gente vai ter os deveres de casa, que aí a gente vai imprimir, vai fazer, ó, esse aqui que eu achei legal. Eu achei legal que fala sobre o Brasil, de geografia. Então aqui tem as aulas, aqui tem o progresso, ó.
da semana e também o progresso total, quantos passos, né, quantos steps que tem no total e quantos que faltam para completar. Aqui tem as mensagens que a gente pode trocar com a plataforma. Aqui tem o quantas de aulas que eles fazem, ó, quando que eles comparecem, quando que eles faltaram em tal aula, né? Não são aulas ao vivo, tá? Esse de faltar no caso é de não fazer, né? Não fazer nada daquilo ali. Aqui tem o calendário, aqui tem as notas, tem os outros cursos dos outros anos também que foram finalizados, né? No caso, as matérias dos outros anos que foram finalizadas, a opção de imprimir o certificado de cada uma delas, as notas, aqui, ó. I didn't know that. A gente fez música no passado, a gente fez português, ano retrasado. Ele fez uma aula de programação de robótica. Aqui em Library a gente tem acesso a vídeos e livros que a plataforma, né, deixa disponível pra gente. Aqui depois tem mais informações sobre o Acelos, sobre a feira de ciências que eles fazem. Aqui tem o blog, que é dos estudantes lá, que trocam informação. Então, é essa plataforma Acelos que a gente usa e ela custa $25 por aluno. A gente usa a plataforma na sua versão mais barata, né? Depois tem uma outra versão dela, que aí já é mais cara, aí tu vai ter outras regalias, mas essa aqui, por enquanto, é a que tá cabendo no nosso bolso e que tá sendo boa pra gente. O Acelos, ele dá um objetivo de passos por semana, né? De aulas que a criança tem que fazer. E ele coloca como ideal que a criança faça todas as matérias todo dia, 4 de cada uma. Eu não acho isso legal, eu prefiro que seja que nem da escola. Eu prefiro que seja aquela coisa de segunda-feira é dia de Language Arts e Social Studies. Terça-feira é dia de Math e Science, sabe? Eu prefiro que seja assim, eu gosto que seja assim, porque eu acho que isso é melhor pra trabalhar do que todas as matérias todo dia. Eu acho que fica muita coisa no ar e acaba que tu não memoriza, não assimila tão bem. Então eu prefiro que tenha os dias certos, sabe? As atividades não ficam só na tela, né? Na verdade, eu faço muita questão de que não seja só na tela o aprendizado deles. Assim como faço atividades, né, lúdicas, que vão ajudar a memorização da matéria, eu também gosto muito de fazer aquele velho, né, ditado, as coisas que a gente tem experiência na escola, né? De escrita, de realmente praticar no papel, ler no papel, escrever no papel para aprender muito melhor, né? Para fixar esse aprendizado e para praticar. How do you spell shy? She feels shy. She feels bad. Olha só, parabéns! Oh, they didn't know the whole This is some expository writing that Lulu wrote, and I'm excited to read it as we treat when money is used to what the writer. Outra coisa que eu acho super legal dessa plataforma que eu faço com eles, o homeschooling, é que ela tem livros dentro da programação normal ali de aula. Então, para a criança passar para a próxima fase, para assistir os próximos vídeos e seguir com o currículo, ela tem que ler esses livros. Além dos ditados na forma tradicional, que a gente fala as palavras e a criança tem que escrever no papel, também tem esse tipo de ditado, onde a criança tem que escrever a palavra que está sendo falada para ela, né? No caso, digitando. Eu acho isso muito legal também. Eu tento não deixar a aula maçante em situações como agora, por exemplo. O Apolo, ele tá desenhando ali, ele quer desenhar alguma coisa, tá? Eu deixo o vídeo rodando aqui e eu vou vendo o que tá sendo feito. Então, por exemplo, agora ele tava falando sobre glossário. Só que a maneira que eles estavam ensinando, nem sempre eu concordo. Às vezes eu acho muito fácil, ou às vezes eu acho que não ensinou da maneira que eu gostaria. Então eu deixo o vídeo rodando, eu vou olhando de canto, vejo o que tá sendo feito e eu mesmo ensino. Então eu peguei esse livro aqui e eu tava mostrando pra eles como que funciona um glossário, né, na prática. Glossário de um livro, então eu mostrei pra eles e acho que é mais legal do que às vezes ficar assistindo todo um vídeo que depois vai ter, né, vai fazer de uma maneira talvez não tão interessante a memorização disso. Agora que ele tá aprendendo sobre vocabulário, né, a cada 3, 4 passos de Language Arts ele tem uma aula que é sobre vocabulário, tanto ele quanto o Thor. E nessa aula de vocabulário eles vão aprender algumas palavras que podem ou não ser novas para eles. Então essa primeira palavra aqui é concerned. Aí o que eu faço? Eu pergunto para eles, você sabe o que é concerned? Às vezes o Thor sabe, às vezes o Apollo não sabe, às vezes os dois sabem, né? Então
Aí eu já, se não souber, eu já explico. E eu vou deixando aqui a aula rolando. Fortunate. Guys, do you guys know what's fortunate? No. Yes. O quê? It's like the opposite of fortunately. It's unfortunate. What is Fortunate means to be lucky. It's when you're lucky. Oh, Quando tu tem sorte. É, fortunate é uma pessoa que tem sorte, tá, Apolo? O que é fortunate? Sorte, não forte. É uma pessoa que é lucky. Às vezes eu faço como se fosse um programa de TV, sabe? Tipo, qual palavra que é tal coisa? Letra A, tal. Letra B, ó. Letra B, tal. Eu vou fazendo assim, de uma maneira divertida. E ou eu pergunto pra ele enquanto ele tá fazendo ali o desenho dele, né? É uma maneira mais leve de fazer a aula. Não vai ser a aula inteira assim, mas ajuda já, né? Apollo, which word means to make someone smile or laugh? Amused. Which word means to give someone part of what you have? Share. O que eu acho legal sobre isso de vocabulário é que as crianças aqui nos Estados Unidos, eu desde o início acho elas com vocabulário mais rico do que as brasileiras. Eu acho que aqui as crianças leem mais rápido, começando do início, né? Eu acho que elas falam mais rápido, eu acho que elas leem mais rápido, eu acho que elas escrevem mais rápido e eu acho que elas também têm um vocabulário mais rico do que os brasileiros. E isso se deve a diversos fatos, diversas coisas. Daria para fazer um vídeo sobre isso, mas uma das coisas é isso. A aula de português, na aula de inglês, né, no caso deles, né, na nossa aula de português no Brasil, na alfabetização, eu não sei se as crianças do primeiro ano já estão aprendendo palavras assim para enriquecer o vocabulário. Eu não lembro disso, mas aqui eles fazem. Por que eu deixo eles às vezes fazendo o que eles querem, entre aspas, né? Em situações onde eu posso estar ainda dando aula para eles? Porque o Apollo simplesmente foi lá e fez esse desenho aqui do nada. Então é uma criança que gosta de desenhar e visivelmente é boa nisso. Então eu deixo ele desenvolver esse lado dele assim. Aonde que tu viu isso, Apollo? I don't know. I think it's just made it up. No, it's from Louis. Parece aquelas cenas de filme da Disney mais antigo, né? O homeschooling com certeza não é fácil e exige dedicação, mas ele vai muito além de ensinar as matérias que o teu filho aprenderia na escola. Ele, na verdade, é a melhor maneira de que a gente ensine, passe para os nossos filhos os nossos valores, os nossos princípios de vida. Muito se fala sobre o benefício do homeschooling para os filhos, mas pouco se fala sobre o benefício do homeschooling para os pais. O quão grande, o quão maravilhoso é a dedicação, o poder se dedicar para algo que não é para nós. Poder crescer em prol dos nossos filhos. Poder dedicar, poder abnegar de tempo que talvez seria para nós mesmos, de dinheiro que seria para nós mesmos. Eu sei que está tendo uma grande polêmica na internet hoje em dia, onde as pessoas estão falando que o homeschooling é só para quem pode, é só para quem é elite, para quem tem dinheiro. Se as pessoas soubessem o quanto que há de abnegação na minha casa e o quão simples é o nosso homeschooling e o quão simples é a nossa vida é uma grande abnegação para poder andar no caminho que nós vemos como mais próximo a Deus, o caminho onde a gente vai poder proteger os nossos filhos, o caminho onde a gente sabe que vai poder instruir melhor os nossos filhos. Sim, a família tradicional antigamente era a família que todos trabalhavam. E sim, eu trabalho, eu dou aula de inglês todos os dias, eu complemento a renda do meu marido. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas tenham em mente que Deus patrocina os sonhos corretos. Uma família onde o sonho do marido é, por exemplo, ser o provedor, mesmo que no início não seja, colocar isso como um sonho, como um objetivo, sonhar com isso, correr atrás disso, ou pelo menos que a família possa trabalhar junta e ter uma rotina onde possam conviver mais, onde o homeschooling possa acontecer. O homeschooling não é o único caminho, existe também o after schooling, onde as pessoas vão acompanhar o que os seus filhos trabalham na escola de perto, só que com certeza também é mais difícil porque você vai nadar contra uma maré, você vai ter que desdoutrinar o seu filho todos os dias. É simplesmente o tempo inteiro lavar algo que vai ficar extremamente sujo todos os dias. É um caminho para muitas famílias e com certeza também é um caminho viável, mas eu queria muito que as pessoas entendessem que
na verdade, não precisa ser rico para fazer homeschooling. Não precisa ter dinheiro sobrando para sonhar um sonho que eu tenho certeza que Deus patrocina para todos. Muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência ou por estar em outro país. Mas se as pessoas soubessem a trajetória, todas as coisas que passamos e ainda estamos passando, as pessoas não acreditariam de onde a gente consegue tirar força de simplesmente não seguir o caminho que todo mundo segue e realmente prezar mais pelo dinheiro do que pela família. Só que tem coisas que eu não troco. Eu prefiro ter menos e ter meus filhos próximos a mim do que ter mais e simplesmente largar eles na mão, seja do Estado ou de pessoas estranhas, ou entregá-los a um sistema educacional que os limita, os nivela, os coletiviza ou até mesmo os demoniza por ser cristãos. Um sistema educacional que ensina veemente contra tudo que eu acredito como verdade. As pessoas segmentaram a vida religiosa, as pessoas segmentaram a Bíblia, as pessoas colocaram como um aspecto, como se fosse um hobby na sua vida. Estão esquecendo que a salvação existe, que o fim acontece e que Jesus vai voltar. Então, se a gente vê isso com olhos sóbrios, realistas, sabendo que tudo isso vai acontecer e não coloca a religião como um hobby, como algo dentro de uma caixinha específica, a gente começa a colocar a nossa vida nas mãos de Deus e fazer coisas que a gente nunca acreditaria ser capaz se não fosse por Deus e pela abnegação de coisas que não nos são essenciais. Então o homeschooling, para mim, ele é o caminho mais próximo de Deus para proteger e preparar a minha família para a coisa mais importante, que é a salvação. E aí, Thor, tu prefere estar na escola ou em casa abraçando a tua irmã e fazendo a aula? Olha,